Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Mundo Obscuro. No caso de hoje, vou falar um relato pessoal que meu avô me falava quando eu era adolescente. Meu avô era um vaqueiro de uma fazenda no interior de Alagoas. Naquela época, era comum casos de histórias envolvendo lobisomens, e as pessoas não gostavam de sair nas estradas em noites de lua cheia. Antes da modernidade chegar, os fazendeiros e moradores dos sítios costumavam a fazer suas próprias farinhas em grandes casas de farinhas artesanais. Creio que seus pais ou avós vão saber como que é. Naquela época, meu avô já tinha colhido toda a mandioca e já tinha descascado elas para levar na casa de farinha. Só que estávamos bem perto no começo de uma lua cheia e para fazer a farinha, que é um processo que leva dias, meu avô estava com medo de levar por causa de ter algum ataque de lobisomem. Contudo, se ele não fizesse logo, toda a mandioca iria estragar, porque já tinha descascado tudo. Aí ele conversou com os outros moradores da fazenda e decidiram ir fazer a farinha. Meu avô ficou com a responsabilidade de levar comida para os trabalhadores na madrugada. Quando já era por volta de 11 horas da noite, ele pegou uma sacola com as marmitas e foi a caminho da casa de farinha. Ele estava montado em um cavalo bem manso e dócil. No começo da caminhada, ele avistou um bicho preto e peludo, parado a mais ou menos uns 30 metros na frente dele. A noite estava bem clara como um dia. Logo, o cavalo, que era manso, começou a pular com medo daquela criatura. Meu avô, que estava segurando a comida dos trabalhadores, acabou caindo do cavalo. O lobisomem esturrava, igual um touro furioso. Meu avô puxou uma faca que carregava na cintura e a única opção que tinha era encarar aquele bicho. Entre eles havia uma cancela, que é um tipo de porta de madeira entrelaçada, e servia para ter acesso a outras terras ou estradas diferentes. O lobisomem pegou a cancela e quebrou em vários pedaços como se fossem galhos. Nesse momento, meu avô falou que se arrepiou todo e gritou: "Valei-me, minha Nossa Senhora!" Ele disse que quando o lobisomem ouviu essas palavras, arregalou os olhos e correu para dentro do mato. E daí para frente, ele perdeu a criatura de vista. Mas o pior foi para prosseguir sozinho até a casa de farinha, e a pé, porque o cavalo tinha fugido com medo do bicho. A cada passo que dava, ele olhava para os lados, na expectativa de alguma coisa aparecer. Foi quando ele escutou trotes de cavalos se aproximando pela estrada. Eram algumas pessoas que trabalhavam na casa de farinha. Eles tinham visto que meu avô tinha se atrasado e vieram encontrar ele, com medo de ter acontecido alguma coisa no caminho. Quando chegaram, ele estava tremendo, com medo e até começando a choramingar. Ele contou às pessoas sobre o lobisomem e mostrou a cancela toda quebrada. E falou que uma pessoa normal não conseguiria fazer uma coisa daquela. Ele ficou vários dias sem dormir direito e desde então nunca mais saiu de casa em noite de lua cheia. As pessoas comentaram que à medida que os dias iam passando, foram aparecendo mortes de ovelhas, de bezerros pequenos, e que esse lobisomem começou a assombrar as casas à noite. Os cachorros latiam e latiam. Ninguém conseguia dormir em noites de lua cheia. Prosseguiram, até que um dia, 2 caçadores que viviam a mais ou menos 100 metros da casa do meu avô decidiram montar uma tucaia para o lobisomem. Uma vaca tinha parido há poucos dias e ela estava amamentando o bezerro à noite. Era mais ou menos umas 8 horas. Foi quando os caçadores entraram no curral das vacas e ficaram na expectativa de encontrar o lobisomem. Mas como foi dito e feito, foi por volta de umas 9 horas, aquela criatura veio, ferozmente babando,
agarrou o bezerro e antes que ele desse a mordida fatalmente, os caçadores atiraram nele. Ele deu um berro muito alto, como se fosse um bicho sentindo dores, sabe? Foi nesse momento que ele correu para dentro do mato e as pessoas conseguiram continuar atirando nele. E quando finalmente mataram, a forma que foi dada ninguém conseguiu descrever. Aquela criatura foi encolhendo aos poucos e foi tendo uma feição de homem. Só que ninguém conhecia quem era. Era uma forma desfigurada, um rosto totalmente diferente de um rosto humano. E daí pra frente, a lenda do lobisomem começou a se tornar verdade na região. Esse foi meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum relato sobre o mundo obscuro, nos envie através do nosso e-mail ou nosso WhatsApp e ele poderá ser relatado aqui por mim. Obrigado.